do coração grato, lá em Salmo 103, versículos 3 a 5. Isso aqui também é para mim, isso fala ao meu coração também, deve falar em primeiro lugar. Então, Salmo 103, versículos 3 a 5. Vamos ler a partir do versículo 1, que a gente já tem lido e falado, mas vamos refrisar o que diz ali, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós temos falado sobre um coração grato, e justamente este é o último culto que fecha, o culto de louvor e gratidão a Deus. E temos dito que, eu já ouvi dos testemunhos aqui que foram ditos, que não foi um ano tão simples, um ano em que Deus teve que ensinar a cada um coisas na sua vida que talvez você, ao longo do tempo, deixou passar batido da sua vida cristã. Talvez tudo que você aprendeu nesse ano não foi novo, com toda certeza, não foi nada novo. Você aprendeu, isso já traz lá, talvez, outros pastores, em outras mensagens, em outras situações da vida. Mas, como eu já falei na semana passada, nós temos uma memória muito falha. Nós somos muito bons para lembrar do passado, nós somos muito bons para lembrar de quem nos ofendeu, nós somos muito bons para poder voltar para trás e pensar em coisas que não deveríamos, em pecados, e replicá-los hoje, mas nós somos muito falhos em poder ter uma memória grata pelo que Deus já fez, já nos ensinou, já nos mostrou, já nos orientou. E nesse sentido, o que eu disse é que um coração grato, ele não é uma reação emocional. Geralmente a gente tende a ser grato, eu falei isso lá no início, por coisas grandiosas, esplendorosas que acontecem, milagres e tudo mais, e aí meu coração se enche de gratidão a Deus e a minha boca começa a louvar e engrandecer. Mas ser grato, ou a gratidão, ela é fruto de uma decisão. Eu decido ser grato a Deus, independente da situação. E nós falamos, eu não vou voltar aqui, mas porque temos que dar a continuidade ali aos 3 versículos, mas aqui no Salmo 103, Davi nos mostra pelo que precisamos ser gratos a Deus. E nós já vimos que precisamos ser gratos a Deus pela pessoa de Deus, pelos atributos de quem Ele é, quem é Deus. Nós já vimos que precisamos ser gratos a Deus por toda a provisão imerecida da parte de Deus. Isso foi visto na semana passada, porque tudo que nós recebemos de Deus não é nada que temos por direito, não é nada que nós conquistamos ou nós merecemos, como muitas vezes as pessoas falam, eu mereci isso, eu me esforcei para ter isso, eu consegui por causa da minha força, Geralmente as pessoas abrem a boca no auge do seu orgulho para poder dizer isso, e na verdade tudo que nós fazemos, até abrir o olho, mexer, colocar a comida na nossa boca, o que seja, a gente só pode fazer porque Deus permitiu que a gente fizesse aquilo. A nossa força provém de Deus e tudo então é merecido. Nós falamos sobre os benefícios e é dito que não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E a partir do versículo 3 em diante, Davi ele vai apontar em detalhes quais são os benefícios de Deus. Claro que a gente não vai ver todos ali até o versículo 22, mas pelo menos a gente encontra 4 motivos importantes e especiais mesmo, que talvez resume toda a nossa vida, tudo que talvez a gente precisa de mais básico aqui das bênçãos de Deus para poder sobreviver, até chegarmos na verdadeira vida, sobreviver aqui para chegarmos na verdadeira vida, que é a vida eterna. E aí no versículo 3 nós notamos, ele diz assim: e Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E aqui
primeiro detalhe desses benefícios que Davi descreve aqui com precisão é que Deus, Ele perdoa. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo perdão dele, né? Ele começa essa lista essencial aqui de detalhes, né, colocando aquilo que é de mais importante na vida do cristão, na vida do servo do Senhor, que é o perdão de Deus, o perdão dos pecados. Antes mesmo de qualquer outra manifestação da bondade de Deus, que talvez Davi poderia pensar aqui, né? Obrigado, Deus, pela saúde. Obrigado, Deus, pela proteção. Obrigado, Deus, pelas bênçãos materiais. Vem o perdão. Isso incorre porque se a gente não compreende o perdão de Deus sobre os nossos pecados, nós não podemos desfrutar das demais bênçãos de Deus. Não tem como você adorar a Deus nas outras bênçãos, se na bênção que é mais importante e aquela que é mais impressionante, você não entende, não compreende, que é o perdão de Deus. É no perdão de Deus, que vem da sua graça, que está toda a nossa esperança. Muito mais além do que qualquer outro benefício. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, como até foi falado aqui e pronunciado em alguns testemunhos, pode faltar uma coisa ou outra. Pode faltar alguma necessidade ou outra. Talvez a gente fica um pouco imaginando ou preocupado como é que a gente vai resolver aquela situação. Mas retira a paz de Deus dele. Retira do cristão aquilo que Cristo fez na cruz. Anula tudo isso. Aí sim que a gente vai viver tristemente. Ou talvez vai perder toda a nossa esperança e alegria. Porque talvez você pode viver com muita esperança só pelo fato de Deus já ter te salvado, sem precisar das outras coisas. O mundo não entende isso. O mundo, se perde qualquer coisa, para ele já é um desespero. Por quê? Porque a esperança dele está aqui. O cristão pode perder tudo, mas ele não perde a esperança, porque a sua esperança está naquele que deu perdão dos seus pecados. Por isso que ele continua. Por isso que ele não se abate. Ou às vezes ele pode até como Paulo, né? Abatido, mas não destruído. Perplexo, porém não desanimado. Porque ele sabe em quem ele confia. Se Deus nos desse tudo o que gostaríamos, sem o seu perdão, sem o perdão dos pecados, talvez tivéssemos o quê? Uma paz momentânea, mas não a paz duradoura. Talvez teríamos uma esperança terrena, mas não a esperança celestial. Talvez teríamos uma vida mais fácil, como o mundo acha, né? Se eu tiver tudo, eu vou ter uma vida mais fácil. Mas chegaria ao fim e não haveria vida eterna. Porque a própria palavra de Deus lá em Marcos 8,36 diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não tem como o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma. É um desperdício. Se eu sei que a vida é eterna. E aqui nós entendemos que a maior obra de Deus não é que Ele faz fora de nós, como talvez muitas pessoas podem imaginar, né? Se eu tenho muito, se estou bem, se tudo à minha volta está nos conformes, está como eu imaginei, eu planejei, então eu estou bem. Isso não é a verdadeira alegria, isso não traz a verdadeira gratidão, porque a maior obra de Deus não está fora de nós, é o que ocorre dentro de nós. Podemos ter tudo na vida, mas se não temos a vida de Cristo, que começa pelo perdão dos pecados, não possuímos nada. Né? Não possuímos nada. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tem a vida de Cristo, de nada te aproveita. Você não tem a verdadeira paz, o perdão, a paz que vem do perdão dos pecados. Como também, se Deus nunca tivesse feito mais nada além do que te perdoar dos teus pecados, já seria o suficiente por toda a sua vida para você ficar grato a Ele sem precisar de te dar nada mais. Já parou para poder pensar nisso?
Deus não é obrigado a dar aquilo que você quer. Deus não é obrigado a te fornecer tudo o que você imagina que será útil para a sua vida. Mas mesmo assim, mesmo Ele não sendo, né, Ele te dá o perdão dos pecados e ainda te concede tamanhas e outras coisas muito mais além do que isso. Que é o que Davi descreve depois aqui no versículo 4. Ele fala, aliás, no finalzinho ali do versículo 3 ainda, que diz: quem sara todas as tuas enfermidades. Ele não só perdoa as tuas iniquidades, mas Ele sara as tuas enfermidades. Ou seja, precisamos ser gratos pelo bem-estar que vem da parte de Deus. Ou seja, pela saúde. Davi foca o motivo de gratidão a Deus aqui pela saúde. Deus tem preservado o seu bem-estar. Deus tem preservado a sua saúde, a saúde do seu corpo. Por conta da maldição do pecado, a gente conhece muito bem isso, né? O nosso corpo, ele é sujeito a inúmeras situações que afetam a nossa saúde, seja a nossa saúde física, a nossa saúde mental, por inúmeros fatores. Um vírus, uma bactéria, seja pelo estresse, seja pela genética dos nossos pais, porque nós carregamos a natureza pecaminosa, mas a natureza pecaminosa ela não é só focada na parte espiritual, né? Mas ela carrega também o pecado na sua condição física. Então muitos dos nossos problemas, talvez as pessoas têm de saúde, carregam por conta do que já vem na genética afetada pelo pecado. Ou também pela nossa má alimentação, pela nossa condição de vida, que muitas vezes a gente não lida com a saúde da maneira como nós deveríamos. Então, por muitos fatores, por inúmeros motivos, a gente pode ter o nosso bem-estar afetado. Porém, a promessa de Deus aqui, que Ele nos dá no versículo 3, no finalzinho ali do verso 3, Ele diz que sara todas as tuas enfermidades, não diz respeito a uma cura automática de todas as nossas enfermidades, né? Sem remédio, sem medicamento. Porque se a gente pensasse assim, então nenhum de nós morreria. Se Deus aqui sara todas as minhas enfermidades, então por que eu morro? Por que eu preciso de remédio? Por que eu preciso de tratamento? Era para ser automático, não era? Ele não sara todas as nossas enfermidades aqui. Mas de fato esse versículo está dizendo, não é que Deus Ele vai curar todas as tuas enfermidades. Não é isso. Mas diz respeito a que Deus é todo poderoso para nos livrar de todas as doenças, seja por uma cura milagrosa ou por uma intervenção médica, ou até mesmo de nos manter doentes, né? Ou na doença a vida. Ele é quem mantém, Ele é quem sustém. Quando você pensa que não, a doença vai acabar agora, vai me destruir por completo. Mas não, porque Deus é que mantém. Olha para Jó. Nasceram dele úlceras, que ele se coçava com os cacos, mas nenhuma úlcera daquela foi suficiente para tirar a vida de Jó. Por quê? Porque Deus é o que dá, é o que tira a vida. Não é a doença que tira, é Deus quando quer. Então, Deuteronômio 32, 39 vai falar exatamente isso. Vede agora, sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Como é que faz isso? E a aplicação aqui que nós entendemos, irmãos, é que a cura ou a não cura está ligada a um propósito muito maior na minha e na sua vida, que é glorificar a Deus. As curas, elas glorificam a Deus, como no caso lá do Bartimeu, em Lucas 18, 43, você vê lá em Lucas 18, o Bartimeu cego, ele era cego de nascença, ele foi até o Senhor, e ele ficou ali próximo e importunando, vamos dizer assim, querendo que o Senhor olhasse para ele, e obviamente ele não olhava para Cristo, mas ele sabia que Cristo estava ali, e naquele momento ele foi curado da sua cegueira de nascença. E é dito no versículo 42 que todos à volta louvaram a Deus por aquilo que havia acontecido. Ou seja, as curas, elas glorificam a Deus, não é? Quando você ouve
de alguém, um dos relatos bíblicos, como é que aquilo ali foi tão grandioso e aconteceu. Mas também há doenças que glorificam mais a Deus. Sabia disso? Olha para o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12. Por 3 vezes, o homem que se dedicou a Deus, pela maior parte da sua vida, pediu que lhe tirasse um espinho na carne. Deus poderia sarar todas as feridas de Paulo? Poderia. Mas por 3 vezes aquele homem piedoso, que tinha ido ao 3º céu, orou para que Deus tirasse. E qual foi a resposta dele? Olha, Paulo, eu te curo agora. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, há mais glória ainda quando Deus nos mantém em condições, muitas vezes difíceis de, na nossa lógica, entender que, olha, como assim, né? O normal era, um homem saudável servirá melhor ao Senhor. Mas um homem não saudável, talvez ele não tenha tanta força ou tanta energia para servir a Deus. Aí você vê a vida do apóstolo Paulo. E você fala assim, olha, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a glória de Deus está ali presente, muito mais do que numa cura. Não precisamos olhar para a doença, ou para a saúde, ou para a cura, ou para a não cura, ou seja lá o que for, mas a gente precisa olhar exatamente para o que diz Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas por que Deus não cura? Novamente, Deus não é obrigado a te curar. Deus não é obrigado a te curar. Ele cura por sua graça e misericórdia. Por isso seja grato à sua saúde que hoje você tem. Pastor, mas está difícil, eu tenho que tomar remédio, Seja grato a Deus, porque é até a intervenção de Deus, o remédio. A medicina, você não estudou para isso, mas alguém, no plano eterno de Deus, preparou pessoas que pudessem estudar, para poder preparar medicamentos, para que você pudesse tomar e estar em pé hoje. Isso é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Ele sara, Ele é capaz de sarar todas as nossas enfermidades. E precisamos também ser gratos pelo sustento renovador de Deus. É o que o versículo 4 diz. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E aqui Davi ele volta seu olhar agora para o cuidado protetivo de Deus sobre a sua vida. Ele fala da cova redime a sua vida. E a palavra cova aqui literalmente é sepultura. Não sei se talvez em alguma versão que você possa estar lendo, vai estar o nome sepultura. E é exatamente sepultura mesmo, não é cova, não é um buraco. Quem da cova redime, que eu caí no buraco aqui, Deus me salvou, eu caí no buraco. Não é isso. Mas fala da sepultura mesmo. De algo que não tem saída. E aqui Davi, ele não está voltando para os pecados, literalmente, aqui. Ele não está se voltando para essas situações, mas ele está falando aqui das questões de perigo, que podem tirar a nossa vida, que tem um risco iminente de morte. E nós habitamos no mundo, e sobretudo numa cidade muito famosa e conhecida por suas belezas naturais, mas também por seus perigos, por uma incidência de perigos maiores, talvez de violência, de acidentes. Mas note, todos nós aqui estamos vivos, nesse ano, se você pudesse contar assim, quantas vezes você foi assaltado nesse ano, Quantas vezes alguém puxou arma para você esse ano, Mas está morando no meio de um barril de pólvora, mas Deus te livrou. Mas a proteção de Deus está ali. O cuidado protetivo que te tira da cova, que evita que você caia na cova, está presente, constantemente. Mesmo que você venha a tomar todas as precauções, ainda assim pode acontecer. Mas independente se aconteça ou não, nós estamos guardados no Senhor. Não é isso que diz lá no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E mais embaixo ele fala, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor
é refúgio. Ele vai descrevendo tudo aquilo. E note, é isso que acontece. Quando Davi ele descreve isso, ele está descrevendo exatamente um homem que estava a todo momento sendo atacado por inimigos. Mas o que Deus nos chama a fazer nesse salmo aqui é exatamente o que Davi faz. Não se isolar em casa, ficar ali, né? Eu não vou sair não, porque pode ser que alguém... Não, é você viver a sua vida normal. Mas essa vida que confia no Deus do Salmo 91. Porque você tem que lembrar que a sua morada não é aqui. Se você quiser preservar a sua vida aqui, não, eu vou preservar aqui a minha vida o máximo que eu posso. Lembra? 1 Pedro 5,10, quando os irmãos lá estão sofrendo perseguição, que é o que diz a carta de 1 Pedro, né? Ele conta sobre as perseguições que os cristãos estavam sofrendo. E aí Pedro, no finalzinho da sua carta, diz: olha, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua glória. Ou seja, já está dizendo, olha, vocês não foram chamados para ficarem nessa vida, para curtirem esse mundo, para se manterem aí. Isso aqui é passageiro, lembra? Isso é o nosso deserto. Mas ele fala, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E essas coisas acontecerão, e cremos que na sua intensidade, na glória eterna. Nós somos chamados para a glória. Nós não fomos chamados para poder ficar aqui. E por último, precisamos ser gratos a Deus pelo sustento dele. Como diz o versículo 5, ele fala: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aqui é interessante que a ideia desse versículo é uma ideia dupla. Aqui ele fala de sustentar com bênçãos, ao passo de sustentar os anos da vida com vigor. Ele fala ali, quem farta de bens a tua velhice, aqui ele está falando um sustento que envolve bênçãos, mas depois ele fala de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, e aqui ele está falando sobre renovação de espírito, de força, de fôlego, para poder viver. Então aqui é um duplo sustento, ou seja, Deus nos sustenta com bênçãos, até a nossa velhice, até chegarmos no dia em que realmente seremos levados daqui para realmente a verdadeira vida, ao passo de que enquanto isso acontece, enquanto Deus nos sustenta com essas bênçãos materiais, Ele também nos sustenta com vigor, com força, com ânimo, para chegarmos até o tempo de vida que Ele nos permitiu. E note que no versículo 5, no final, ele cita de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E é bem interessante aqui Davi ter citado o animal, a águia, né? Porque a águia, ela é um animal que vive nas alturas, né? Ninguém fica vendo a águia como um pardal. Ah, vi aqui um pardal passando agora aqui, né? Mas ninguém consegue, vi um bando de águias agora aqui passando, né? Talvez um bando de bem-te-vi, andorinha, né? Alguma coisa assim você consegue ver. Urubu, um bando de urubu, mas já vi um bando de águia, né? Realmente as águias elas vivem mais isoladas também, né? Mas elas vivem mais distantes possíveis. E no alto, nas alturas, né? E é interessante que esse animal, ele permanece firme até o fim da sua vida. A águia é um bicho atípico até mesmo, né? E por que a águia ela consegue viver com toda a força, com toda a energia até o fim da sua vida? E algumas vivem até 30 anos. Isso acontece porque de tempos em tempos, geralmente de ano em ano, a águia tem o período da muda. O que é o período da muda? É um fenômeno que ocorre quando gradualmente a águia perde sua pena, suas penas, a penugem, ela vai sendo desgastado a ponta do seu bico, e as suas garras que pegam as presas, elas começam a quebrar, a se desgastar também com o tempo. E aí acontece um processo de muda, aonde a pena, aonde a ponta do bico e onde as garras da águia, elas são renovadas, para que ela consiga manter o vigor para caçar e consiga manter o vigor também para voar, aonde ela precisa voar. E aqui nós entendemos que o Senhor nos ensina que mesmo quando nós, os seus servos, alcançar a idade avançada,
ainda assim Deus promete que sustentará as nossas forças semelhante à da águia. Deus não apenas dá o necessário, e muitas vezes Ele dá muito mais, na nossa vida, mas Ele também renova as nossas forças para que a gente continue progredindo dentro da sua vontade. E quando você e eu pensar que nós estamos carregando um fardo pesado, cansados demais, afadigados demais, quando lhe faltar talvez o que seja necessário, se não tiver mais força nos seus braços para poder continuar, lembre que Deus vai começar um processo de muda na sua vida. Ou seja grato a Deus quando Deus começar a trocar suas penas, a trocar a ponta do seu bico e a trocar suas garras. Porque mesmo que seja dolorido, mesmo que seja desgastante, mas Ele está movendo um processo de transformação na sua vida, para que você continue a fazer a vontade dEle. Não é isso que diz lá em Isaías 40:31? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Porque Deus renova a nossa força, a nossa mocidade, que seria a nossa energia, a nossa força como a da águia. Então não fique triste porque Deus está arrancando suas penas. Não fique triste porque talvez as suas garras estão desgastadas ou a ponta do seu bico está quebrada. Deus vai trazer renovo. Só continue. O processo de mudança está acontecendo. E a conclusão, para poder fechar aqui, é o Salmo 103. Ele nos ensina o que eu disse lá na frente, lá na ideia. Eu quero que você grave isso. Que gratidão é uma decisão espiritual. Não é apenas uma reação emocional. É uma decisão. Eu decido ser grato a Deus. Porque eu decido ser grato a Deus não pelo que eu estou vendo que é bom, ou pelo que eu espero que aconteça de bom, mas antes de tudo, eu sou grato a Deus por quem Ele é e pelas suas promessas, as promessas da palavra, mesmo que elas ainda não aconteceram, ou mesmo que eu não estou conseguindo enxergar essas promessas na minha vida. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E 3 orientações finais que eu digo para que você continue sendo grato a Deus. Para que você deixe de fora qualquer reação de ingratidão ou de murmuração contra Deus. Primeiro, que você precisa lembrar de quem é Deus e de quem é você. Esse é o primeiro lembrete quando a murmuração bater. Lembre-se de quem é Deus e lembre-se de quem é você. Lembre que você não merece, talvez, aquilo que você está murmurando. Tudo é por graça e misericórdia. Você precisa também cultivar a gratidão a Deus a todo momento. Não só porque você viu coisas grandes, não só talvez porque milagres extraordinários estão acontecendo à sua volta, mas até pelas coisas do cotidiano. Por aquelas coisas tão simples e básicas, e eu até mencionei, aqui não tem, mas um interruptor que você acende e desliga a luz. Isso é misericórdia e graça de Deus. Parece uma coisa tão simples, mas e se Deus não te desse a condição de pagar a conta de energia? E tudo hoje depende de luz, Tudo, praticamente. Toda a nossa vida depende de energia. E por último, a terceira e última orientação é que eu preciso enumerar os benefícios de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu sou fácil de esquecer. Eu esqueço muito rápido. Então eu preciso lembrar, trazer à memória, como diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, que é o que diz Salmo 103:2. Eu tenho que lembrar, porque a minha memória é muito falha para poder guardar aquilo que Deus fez. O pecado, ele é um negócio dentro do nosso coração que faz com que a gente esqueça da bondade de Deus e lembre só daquilo que a gente quer, que falta em nossa vida, ou aquilo que talvez
seja errado, pecaminoso e por aí vai. Por isso, bendiga ao Senhor, bendize a nossa alma, nossas almas a Deus. Bendiga ao Senhor. Não entre em 2026 sem que você primeiro louve a Deus. Talvez a gente entre em 2026 com muitos pensamentos para o futuro, mas entre em 2026 primeiramente com um pensamento para trás. Seja grato pelo que Deus tem feito. Olhe as misericórdias de Deus, para que você entre em 2026 percebendo e vendo que esse mesmo Deus de 25 vai ser com você em 26. E o que Ele apenas exige de você é que você seja fiel e confie na palavra dEle, na promessa maravilhosa dEle. Amém?